Era uma manhã de dezembro de 2018, quando o aposentado João Ferreira decidiu fazer sua caminhada matinal pela trilha que cortava a mata fechada nos arredores de Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. O que ele não imaginava era que aquela caminhada mudaria para sempre a vida de uma família e reabriria um dos casos mais misteriosos da cidade. Aos 67 anos, João conhecia cada centímetro daquela trilha. Havia caminhado por ali milhares de vezes nos últimos 15 anos, desde que se mudara para a tranquila cidade montanhosa em busca de paz após décadas trabalhando no centro do Rio. Mas naquela manhã de verão, algo chamou sua atenção de uma forma que nunca havia acontecido antes. Preso ao tronco de uma árvore centenária, a cerca de 3 metros de altura, estava um guidão de bicicleta infantil. Não era qualquer guidão. Era azul, com detalhes em vermelho, e ainda mantinha vestígios do que um dia foram punhos de borracha coloridos. O mais impressionante era como estava fixado. Não parecia ter sido colocado ali recentemente. A árvore havia literalmente crescido ao redor do metal, incorporando-o à sua estrutura como se fosse parte natural de seu tronco. João parou, intrigado. Como uma árvore poderia ter crescido ao redor de um guidão de bicicleta? Quantos anos aquilo levaria para acontecer? E mais importante, como diabos um guidão de bicicleta infantil havia parado ali, no meio da mata fechada, a 3 metros do chão? Ele tirou uma foto com seu celular e seguiu viagem, mas não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Naquela tarde, mostrou a descoberta para sua esposa, Mariana, que imediatamente ficou intrigada. "Isso é muito estranho, João", disse ela, examinando a foto. "Uma árvore não cresce tão rápido assim. Para incorporar algo dessa forma, deve ter levado décadas." Foi Mariana quem sugeriu que eles procurassem a polícia. "Pode ser evidência de alguma coisa importante", argumentou, e estava certa, mais do que imaginava. No dia seguinte, João se dirigiu à delegacia de Itaipava e relatou sua descoberta ao delegado Carlos Mendonça, um homem de 45 anos que comandava a pequena delegacia há mais de 10 anos. Mendonça ouviu o relato com interesse crescente. Havia algo naquela história que despertou sua curiosidade profissional. "Senhor João", disse o delegado após examinar a fotografia, "o senhor me daria a localização exata dessa árvore? Gostaria de verificar pessoalmente." Na manhã seguinte, João conduziu o delegado Mendonça e 2 investigadores até o local. A caminhada durou cerca de 20 minutos pela trilha íngreme que serpenteava através da mata atlântica densa. Quando chegaram à árvore, todos ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o fenômeno extraordinário. O delegado Mendonça havia visto muitas coisas estranhas em sua carreira, mas aquilo era único. Ele caminhou ao redor da árvore, analisando o guidão sob diferentes ângulos. A incorporação era perfeita. Não havia sinais de que alguém tivesse forçado o metal contra a árvore recentemente. Era como se a natureza tivesse simplesmente abraçado aquele objeto e o tornado parte de si. "Investigador Silva", chamou Mendonça, "quantos anos você diria que uma árvore leva para crescer ao redor de um objeto dessa forma?" O investigador Silva, que havia crescido na região e conhecia bem a vegetação local, examinou cuidadosamente o tronco. "Delegado, considerando o tamanho desta árvore e a forma como o metal foi incorporado, eu diria que são necessários pelo menos 20 anos, talvez mais." 20 anos ou mais. Isso significava que aquele guidão estava ali desde pelo menos 1998, possivelmente antes. O delegado Mendonça sentiu um frio na espinha. Em seus 10 anos comandando a delegacia de Itaipava, ele havia lidado principalmente com casos menores, furtos, brigas de bar, acidentes de trânsito. Mas havia um caso que sempre o incomodou, um caso que nunca foi resolvido e que aconteceu exatamente na época em que aquele guidão poderia ter sido deixado na mata.
O caso de Rodrigo Santana. De volta à delegacia, Mendonça abriu o arquivo empoeirado que guardava há anos. Rodrigo Santana, 12 anos, desapareceu em 15 de março de 1993. Uma segunda-feira que começou como qualquer outra na pequena cidade de Itaipava. Filho de Maria Santana, professora da escola municipal, e de José Santana, mecânico da oficina local, Rodrigo era conhecido por todos na cidade como um menino alegre, responsável e apaixonado por sua bicicleta azul com detalhes vermelhos. O delegado leu novamente o relatório que conhecia quase de cor. Na manhã daquele dia fatal, Rodrigo havia saído de casa às 8h30 para ir à escola, como sempre fazia. A escola ficava a apenas 15 minutos de bicicleta da casa da família, localizada na Rua das Flores, número 127. Era um trajeto que Rodrigo fazia diariamente há 2 anos, desde que ganhara a bicicleta de presente de aniversário. Mas naquele dia, Rodrigo nunca chegou à escola. A professora Marina Costa, que dava aulas para a turma de Rodrigo, estranhou sua ausência logo no primeiro horário. Rodrigo era um aluno exemplar, nunca faltava às aulas sem avisar. Durante o recreio, ela ligou para Maria Santana para verificar se o menino estava doente. "Como assim ele não foi à escola?" foi a resposta desesperada de Maria. "Ele saiu de casa no horário normal, com a bicicleta. Disse que ia direto para a aula de matemática." O pânico tomou conta da família Santana instantaneamente. José largou tudo na oficina e saiu procurando o filho pelas ruas de Itaipava. Maria correu para a escola e depois percorreu cada estabelecimento comercial da cidade, perguntando se alguém havia visto Rodrigo passar com sua bicicleta azul. A cidade inteira se mobilizou. Itaipava, em 1993, tinha pouco mais de 15 mil habitantes. E todos se conheciam. Quando uma criança desaparecia, era como se toda a comunidade perdesse um filho. Comerciantes fecharam suas lojas para ajudar nas buscas. Bombeiros voluntários foram acionados. A Polícia Militar de Petrópolis enviou uma equipe especializada. As buscas se concentraram inicialmente no trajeto entre a casa de Rodrigo e a escola. Era um caminho simples. Da Rua das Flores, o menino descia a rua principal, passava em frente à padaria do seu Manuel, contornava a pracinha central e subia a rua da escola até chegar ao colégio municipal. Todo o percurso era por ruas movimentadas, com muitas testemunhas potenciais, mas ninguém havia visto Rodrigo naquela manhã. O padeiro Manuel, que sempre cumprimentava o menino quando ele passava, confirmou que Rodrigo não havia aparecido. A dona Conceição, que varria a calçada em frente à sua casa todos os dias, no mesmo horário, também não o viu. O guarda municipal, que ficava na pracinha durante o movimento matinal, disse que o menino não passou por ali. Era como se Rodrigo tivesse simplesmente desaparecido entre a porta de casa e a esquina da Rua das Flores. As buscas se intensificaram. Equipes percorreram cada rua, cada viela, cada trilha nos arredores da cidade. Mergulhadores verificaram o rio que cortava Itaipava, temendo o pior. Helicópteros sobrevoaram a região serrana procurando qualquer sinal do menino ou de sua bicicleta. Durante 3 semanas, Itaipava viveu em estado de alerta. Cartazes com a foto de Rodrigo foram colados em cada poste, cada muro, cada vitrine da cidade. A imagem do menino sorridente, com seus cabelos castanhos e os olhos brilhantes, se tornou familiar a qualquer pessoa que passasse pelas ruas da cidade. A bicicleta também estava nos cartazes. Uma bicicleta azul com detalhes vermelhos, guidão com punhos coloridos e uma pequena buzina amarela que Rodrigo adorava usar para anunciar sua chegada. Era uma bicicleta comum, do tipo que qualquer criança da época sonhava em ter, mas que se tornou única pela circunstância trágica. As autoridades investigaram todas as possibilidades. Verificaram se havia algum histórico de problemas familiares. Não havia.
Os Santana eram uma família unida, sem conflitos conhecidos. Investigaram possíveis sequestradores ou predadores. Nada foi encontrado. Checaram se Rodrigo poderia ter fugido de casa por algum motivo. Todos os amigos e familiares confirmaram que o menino estava feliz e não demonstrava sinais de querer sair de casa. A única pista concreta surgiu no terceiro dia de buscas. Um morador da zona rural, cerca de 8 quilômetros do centro de Itaipava, relatou ter visto uma bicicleta azul na estrada de terra que levava às montanhas na manhã do desaparecimento. Ele não conseguiu ver quem estava pedalando e não deu muita importância na época, mas quando soube do desaparecimento, decidiu reportar o avistamento. Essa informação mudou completamente o foco das buscas. Se Rodrigo realmente havia seguido pela estrada rural, isso significava que ele não estava apenas perdido na cidade. Havia se aventurado pela mata fechada que cobria as montanhas ao redor de Itaipava. Equipes de resgate especializadas em busca e salvamento em mata foram acionadas. Durante dias, eles percorreram trilhas, rios, clareiras e ravinas na região montanhosa. A mata era densa, perigosa, cheia de declives íngremes e áreas de difícil acesso. Era fácil alguém se perder ali, especialmente uma criança de 12 anos. Mas nem Rodrigo, nem sua bicicleta foram encontrados. Após um mês de buscas intensivas, as autoridades foram forçadas a reduzir as operações. O caso permaneceu aberto, mas sem novas pistas ou evidências, não havia muito mais que pudesse ser feito. A família Santana nunca desistiu de procurar, mas com o passar dos anos, a esperança foi diminuindo. Maria Santana desenvolveu depressão severa. Ela não conseguia aceitar que seu filho havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Durante anos, ela continuou colocando cartazes pela cidade, oferecendo recompensas por informações, procurando videntes e investigadores particulares. José, por outro lado, mergulhou no trabalho como forma de lidar com a dor, mas o casamento nunca se recuperou completamente da tragédia. O delegado da época, Roberto Farias, se aposentou em 2005, carregando o peso de não ter conseguido resolver o caso. Antes de partir, ele entregou todos os arquivos ao seu sucessor, o delegado Mendonça, com um conselho: nunca pare de procurar. Aquele menino merece ser encontrado. E agora, em dezembro de 2018, 25 anos depois, talvez a primeira pista real do caso tivesse aparecido presa ao tronco de uma árvore no meio da mata. O delegado Mendonça fechou o arquivo e pegou novamente a fotografia do guidão. As cores batiam, azul com detalhes vermelhos. O tamanho também parecia correto para uma bicicleta infantil. E mais importante, a localização fazia sentido. A árvore ficava na região onde as buscas haviam se concentrado após o relato do morador rural. Mas como aquele guidão havia parado a 3 metros de altura, preso ao tronco de uma árvore, Mendonça convocou uma reunião com sua equipe para a manhã seguinte. Era hora de reabrir oficialmente o caso Rodrigo Santana. Pela primeira vez em 25 anos, eles tinham algo concreto para investigar. Na manhã seguinte, os investigadores Silva e Costa se juntaram ao delegado na sala de reuniões da pequena delegacia. Na mesa estavam espalhadas todas as fotos do caso original, mapas da região e as novas imagens do guidão na árvore. "Pessoal", começou Mendonça, "acredito que encontramos a primeira evidência física do desaparecimento de Rodrigo Santana. Precisamos abordar isso com método científico e muita cautela." O investigador Silva levantou a mão. "Delegado, como podemos ter certeza de que este guidão pertencia à bicicleta de Rodrigo? Quantas bicicletas azuis com detalhes vermelhos não existiam na época?" Era uma pergunta válida. Mendonça havia pensado nisso durante toda a noite. "É exatamente por isso que precisamos ser meticulosos.
Vamos começar coletando o máximo de evidências possível dessa árvore. Depois, vamos confrontar com os detalhes específicos da bicicleta de Rodrigo. A investigadora Costa, especialista em análise de evidências, fez algumas anotações. Sugiro que tiremos medidas precisas do guidão, fotografias de todos os ângulos e tentemos identificar marca e modelo. Também podemos verificar se existem impressões digitais preservadas, embora após 25 anos seja improvável. Excelente, concordou o delegado. Além disso, precisamos entender como aquele guidão chegou até aquela altura. Vocês têm alguma teoria? Os investigadores trocaram olhares. Silva foi o primeiro a falar. Teoricamente, se uma criança tivesse sofrido um acidente naquela região e a bicicleta tivesse ficado presa à árvore quando ela ainda era pequena, o crescimento natural poderia ter elevado o guidão ao longo dos anos. Mas isso significaria que o resto da bicicleta deveria estar em algum lugar próximo, acrescentou Costa. Ou, pelo menos, partes dela. Mendonça assentiu. Exato. Nossa próxima etapa é fazer uma busca completa na área ao redor da árvore. Se Rodrigo realmente teve um acidente ali, pode haver outras evidências. A equipe se preparou para retornar à mata naquela mesma tarde, desta vez equipada com detectores de metal, câmeras de alta resolução e equipamentos de escavação. Eles também levaram um especialista em botânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Dr. Marcos Oliveira, que havia se disponibilizado a analisar o crescimento da árvore. Quando chegaram ao local, o Dr. Oliveira ficou fascinado com o fenômeno. Ele mediu cuidadosamente o diâmetro do tronco, analisou os anéis de crescimento visíveis e fez cálculos complexos baseados na espécie da árvore e nas condições climáticas da região. Baseado em minha análise, disse o professor após 2 horas de exame, esta árvore incorporou esse objeto metálico há aproximadamente 22 a 28 anos. A margem de erro é de cerca de 3 anos para cada lado, mas posso afirmar com segurança que o objeto estava aqui quando a árvore ainda era significativamente menor. 22 a 28 anos. Isso colocava a data entre 1990 e 1996, exatamente o período do desaparecimento de Rodrigo em 1993. Enquanto o professor fazia sua análise, os investigadores começaram a busca meticulosa ao redor da árvore. Usando detectores de metal, eles percorreram um círculo de 50 metros de raio, procurando qualquer sinal de metal enterrado. Foi a investigadora Costa quem fez a segunda descoberta importante do dia. A cerca de 15 metros da árvore, o detector emitiu um sinal forte. Ela cavou cuidadosamente e encontrou algo que fez seu coração disparar. Uma pequena buzina amarela, exatamente como a descrita nos relatórios originais da bicicleta de Rodrigo. "Delegado!" gritou ela. "Encontrei algo!" Todos se reuniram ao redor do buraco que Costa havia cavado. A buzina estava enterrada a cerca de 30 centímetros de profundidade, coberta por anos de folhas decompostas e terra. Mas mesmo após décadas enterrada, ainda era possível identificar sua cor amarela característica e sua forma peculiar. Mendonça sentiu um arrepio. 2 evidências no mesmo dia, na mesma área, ambas compatíveis com a bicicleta de Rodrigo. Não podia ser coincidência. "Continuem procurando", ordenou ele. "Se encontramos o guidão e a buzina, pode haver mais peças por aqui." Durante as 3 horas seguintes, a equipe encontrou mais evidências. Parte de um pedal, fragmentos do que pareciam ser raios de roda e pedaços de borracha que poderiam ter sido do pneu. Tudo enterrado em um raio de 20 metros ao redor da árvore misteriosa. Quando o sol começou a se pôr, eles pararam as buscas e voltaram para a delegacia com uma caixa cheia de evidências. Pela primeira vez em 25 anos, o caso Rodrigo Santana tinha evidências físicas para investigar. Naquela noite, o delegado Mendonça ligou para Maria Santana. Ela ainda morava em Itaipava,
agora com 58 anos, trabalhando como bibliotecária da escola municipal. A mesma escola onde Rodrigo deveria ter chegado naquela manhã de março de 1993. Dona Maria, disse ele cuidadosamente, gostaria de conversar com a senhora sobre Rodrigo. Encontramos algumas coisas que podem estar relacionadas ao caso. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, a voz trêmula de Maria. Vocês encontraram meu filho? Ainda não, Dona Maria, mas encontramos evidências que sugerem que sabemos onde ele esteve. A senhora poderia vir à delegacia amanhã de manhã? E, se possível, traga alguma foto da bicicleta dele. Maria chegou à delegacia no dia seguinte às 8 horas da manhã em ponto, carregando uma pasta amarelada cheia de documentos e fotografias que havia guardado durante todos esses anos. Suas mãos tremiam quando ela abriu a pasta e retirou uma foto colorida desbotada. Esta é a única foto que tenho da bicicleta, disse ela com a voz embargada. Foi tirada no aniversário de 11 anos dele, quando ganhou a bicicleta. O delegado Mendonça olhou para a fotografia e sentiu um nó na garganta. Na imagem, um menino sorridente segurava orgulhosamente uma bicicleta azul com detalhes vermelhos. No guidão, punhos coloridos. E presa ao guidão, uma pequena buzina amarela idêntica à que haviam encontrado na mata. Não havia mais dúvidas. Eles haviam encontrado a bicicleta de Rodrigo Santana. Maria Santana segurou a fotografia com as duas mãos, comparando-a com as evidências espalhadas sobre a mesa da delegacia. Seus olhos, que haviam chorado milhares de lágrimas ao longo de 25 anos, se encheram novamente, mas desta vez havia algo diferente no seu olhar, esperança misturada com medo do que poderiam descobrir. É dela, sussurrou, tocando delicadamente a buzina amarela com a ponta dos dedos. É a buzina da bicicleta do meu Rodrigo. Ele adorava essa buzina, ficava apertando o tempo todo para chamar minha atenção. O delegado Mendonça observou a reação de Maria com um misto de satisfação profissional e compaixão humana. Após 25 anos, finalmente tinham certeza de que estavam no caminho certo. Mas agora vinha a parte mais difícil, descobrir exatamente o que havia acontecido com Rodrigo naquela mata. Dona Maria, disse ele gentilmente, sei que isso é muito difícil para a senhora, mas preciso fazer algumas perguntas sobre aquele dia. Talvez com o passar dos anos, a senhora tenha se lembrado de algum detalhe que na época não pareceu importante. Maria assentiu, enxugando os olhos com um lenço que guardava na bolsa há décadas. O mesmo lenço que usara no dia do desaparecimento de Rodrigo. Pode perguntar, delegado. Eu quero entender o que aconteceu com meu filho. A senhora se lembra se Rodrigo disse alguma coisa diferente naquela manhã? Algum plano, algum lugar que queria visitar, algum amigo que queria encontrar? Maria fechou os olhos, como se estivesse revivendo aquela manhã fatal. Ele estava normal. Tomou café da manhã, reclamou que eu tinha colocado muito açúcar no leite, pegou a mochila e disse que ia para a escola. A única coisa um pouco diferente foi que ele perguntou se podia ir na casa do Lucas depois da aula. Lucas Pereira, o melhor amigo dele, moravam na Rua do Campo, do outro lado da cidade. Rodrigo sempre pedia para ir lá brincar, mas eu disse que ele tinha que vir para casa primeiro, almoçar e depois poderia ir. Ele fez uma carinha de desapontado, mas concordou. O investigador Silva tomou nota. Dona Maria, a senhora chegou a falar com a família do Lucas naquela época? Claro, foi uma das primeiras coisas que fiz quando soube que ele não tinha chegado na escola. Liguei para a mãe do Lucas, a dona Carmen. Ela disse que o Lucas estava na escola normalmente e que não sabia de nada sobre Rodrigo. Mendonça franziu a testa. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que poderia ser importante. A casa do Lucas ficava na direção da estrada rural onde a bicicleta azul foi avistada.
Maria pensou por alguns segundos. Não, delegado. A Rua do Campo fica do lado oposto. Se Rodrigo fosse para lá, ele teria que passar pelo centro da cidade, não pela Estrada da Mata. Isso significava que, se Rodrigo realmente havia seguido pela estrada rural, não estava indo encontrar Lucas. Então, para onde ele estava indo? Após a conversa com Maria, a equipe de investigação decidiu que era necessário fazer uma busca ainda mais meticulosa na área onde encontraram as evidências. O delegado Mendonça conseguiu autorização para usar um radar de penetração do solo, equipamento normalmente usado por arqueólogos para detectar objetos enterrados sem precisar escavar. 2 dias depois, uma equipe especializada da Universidade Federal do Rio de Janeiro chegou a Itaipava com o equipamento. O professor Dr. Marcos Oliveira, que havia analisado a árvore, trouxe consigo a professora doutora Ana Clara Santos, especialista em arqueologia forense. Delegado, explicou a doutora. Ana Clara, enquanto ajustava o equipamento, este radar pode detectar anomalias no solo até 5 metros de profundidade. Se há algo enterrado nesta área, seja orgânico ou inorgânico, vamos encontrar. A equipe passou 3 dias fazendo varreduras sistemáticas em toda a área ao redor da árvore misteriosa. O trabalho era minucioso e exaustivo, mas no 2º dia o radar detectou algo significativo. Há uma anomalia considerável aqui, disse a doutora Ana Clara, apontando para uma área a cerca de 10 metros da árvore. Parece ser um objeto grande, enterrado a aproximadamente 1,5 metros de profundidade. O coração do delegado Mendonça disparou. Seria possível que finalmente encontrariam Rodrigo? A escavação começou no dia seguinte, conduzida com extremo cuidado pela equipe da universidade. Cada camada de terra era removida meticulosamente, fotografada e catalogada. Era um processo lento, mas necessário para preservar qualquer evidência que pudesse ser encontrada. Após 4 horas de escavação cuidadosa, a pá da doutora Ana Clara tocou algo sólido. Encontramos algo, anunciou ela, limpando delicadamente a terra com uma escova pequena. O que emergiu do solo não era o que todos temiam encontrar. Em vez de restos humanos, apareceu o quadro metálico de uma bicicleta, corroído pelo tempo, mas ainda reconhecível. Era azul, exatamente como descrito nos relatórios. É o resto da bicicleta, murmurou o investigador Silva. Mas cadê o Rodrigo? Essa era a pergunta que todos estavam se fazendo. Se a bicicleta estava ali, enterrada há 25 anos, onde estava o menino que a pedalava? A escavação continuou por mais 2 horas, mas não foram encontrados restos humanos na área. O quadro da bicicleta estava sozinho, como se tivesse sido deliberadamente enterrado. De volta à delegacia, a equipe se reuniu para analisar todas as evidências coletadas. Na mesa estavam o guidão incorporado pela árvore, a buzina amarela, fragmentos de pedais e raios e agora o quadro principal da bicicleta. Vamos reconstruir o que sabemos, disse o delegado Mendonça, escrevendo em um quadro branco. Rodrigo saiu de casa em 15 de março de 1993, às 8h30, para ir à escola. Ele nunca chegou lá. Alguém viu uma bicicleta azul na estrada rural na mesma manhã. E agora encontramos sua bicicleta desmontada e enterrada na mata. A investigadora Costa levantou a mão. Delegado, algo me incomoda. Por que a bicicleta foi desmontada? E por que o guidão estava preso à árvore enquanto o resto estava enterrado? Era uma pergunta pertinente. Silva acrescentou. E mais importante, se alguém se deu ao trabalho de desmontar e enterrar a bicicleta, o que aconteceu com Rodrigo? As teorias começaram a surgir. A primeira e mais óbvia era que Rodrigo havia sofrido um acidente na mata.
Talvez tivesse se perdido, caído em algum buraco ou ravina e alguém tivesse encontrado apenas a bicicleta. Mas isso não explicava por que a bicicleta foi desmontada e parcialmente enterrada. A segunda teoria era mais sombria: sequestro. Alguém poderia ter levado Rodrigo e se livrado da bicicleta para eliminar evidências. Mas por que deixar o guidão preso à árvore? Seria um erro do sequestrador ou algo intencional? A terceira teoria era a que ninguém queria verbalizar: homicídio. Alguém poderia ter matado Rodrigo e tentado esconder as evidências. Mas, novamente, por que desmontar a bicicleta? E onde estava o corpo? O delegado Mendonça decidiu que era hora de reinterrogar algumas pessoas que haviam prestado depoimento na época. Começaram com um morador rural, que havia reportado ter visto a bicicleta azul na Estrada da Mata. Seu Joaquim Ferreira, hoje com 72 anos, ainda morava na mesma casa na zona rural de Itaipava. Quando os investigadores chegaram à sua propriedade, ele os recebeu com curiosidade misturada com apreensão. Eu já disse tudo o que sabia na época, disse Joaquim, ajustando o chapéu de palha. Vi uma bicicleta azul subindo a estrada de manhã cedo. Não prestei muita atenção na hora. Seu Joaquim, disse o investigador Silva gentilmente, entendemos que já se passaram muitos anos, mas gostaria que o senhor tentasse se lembrar de mais detalhes. A que horas exatamente viu a bicicleta? Conseguiu ver quem estava pedalando? O velho fazendeiro coçou a barba grisalha. Foi por volta das 9 horas da manhã, talvez um pouco antes. Eu estava tirando leite das vacas quando ouvi barulho na estrada. Olhei e vi a bicicleta passando. Era azul, isso eu tenho certeza. E quem estava pedalando? Joaquim hesitou. Olha, rapaz, eu disse na época que não consegui ver direito. A distância era grande e tinha muito mato no caminho. Mas o que, seu Joaquim? Bem, agora que vocês estão perguntando de novo, eu me lembro de uma coisa que me pareceu estranha na época. A pessoa na bicicleta estava pedalando muito devagar, como se estivesse com dificuldade, e me pareceu maior que uma criança. Essa informação mudava tudo. Se a pessoa na bicicleta não era uma criança, então quem era? E onde estava Rodrigo? Os investigadores trocaram olhares significativos. Seu Joaquim, por que o senhor não mencionou isso na época? Porque eu não tinha certeza e não queria atrapalhar a investigação com informação duvidosa. Mas vocês estão me perguntando para tentar lembrar de tudo, então estou falando. De volta à delegacia, essa nova informação abriu possibilidades perturbadoras. Se Rodrigo não estava na bicicleta quando ela foi vista na estrada rural, então o que havia acontecido com ele? O delegado Mendonça decidiu expandir a investigação. Eles precisavam revisar todos os depoimentos da época e procurar inconsistências que pudessem ter passado despercebidas. Também era necessário investigar quem mais tinha acesso àquela estrada rural em 1993. A investigadora Costa foi encarregada de revisar os arquivos antigos, enquanto Silva ficou responsável por mapear todos os moradores da região rural na época do desaparecimento. Mendonça, por sua vez, decidiu conversar pessoalmente com pessoas que conheciam Rodrigo, professores, amigos, vizinhos. A primeira pessoa que ele procurou foi a professora Marina Costa, que havia dado aulas para Rodrigo e foi quem primeiro notou sua ausência. Agora aposentada, Marina morava em uma casa simples no centro de Itaipava. Rodrigo era um menino especial, disse ela, servindo café para o delegado. Inteligente, educado, sempre fazia as tarefas. Nunca me deu trabalho. Por isso estranhei tanto quando ele não apareceu naquela manhã. Professora, a senhora se lembra se Rodrigo estava passando por algum problema na época? Alguma dificuldade na escola? Algum conflito com outros alunos? Marina pensou cuidadosamente. Não, delegado. Ele estava bem. Inclusive, na semana anterior ao desaparecimento, ele havia tirado nota máxima em uma prova de matemática.
Estava orgulhoso, mostrou para todos os colegas. E os amigos dele? Alguém com quem ele passasse mais tempo? O Lucas Pereira era o melhor amigo, isso todo mundo sabia. Mas Rodrigo também andava muito com o Gabriel Silva e o Pedro Santos. Eram inseparáveis no recreio. Mendonça anotou os nomes. A senhora saberia me dizer onde esses meninos estão hoje? O Lucas ainda mora aqui em Itaipava, trabalha na prefeitura. O Gabriel se mudou para o Rio depois que se formou. E o Pedro... Ela hesitou. O Pedro teve uma vida difícil. Problemas com drogas. Entrou e saiu da cadeia algumas vezes. Não sei onde está agora. O delegado decidiu começar com Lucas Pereira, já que ele ainda morava na cidade. Lucas, agora com 37 anos, trabalhava no departamento de obras da prefeitura municipal. Era um homem calmo, casado, pai de 2 filhos. Eu penso no Rodrigo até hoje, disse Lucas quando Mendonça o procurou em seu local de trabalho. Éramos muito amigos. Quando ele desapareceu, eu fiquei arrasado. Achei que ia aparecer, que estava só perdido na mata. Lucas, você se lembra de alguma coisa diferente nos últimos dias antes do desaparecimento? Rodrigo disse alguma coisa estranha, demonstrou algum comportamento incomum? Lucas coçou a cabeça, pensativo. Não, ele estava normal. Brincamos no fim de semana anterior, jogamos bola na pracinha. A única coisa... Bem, talvez não seja importante. Diga, qualquer detalhe pode ser relevante. Rodrigo tinha mencionado que queria explorar as trilhas da mata. Disse que tinha ouvido falar de uma cachoeira escondida lá em cima e queria encontrar. Eu disse que era perigoso, que a gente não devia ir sozinho, mas ele ficou empolgado com a ideia. Essa informação fez o coração de Mendonça acelerar. Ele disse quando pretendia ir: "Não, foi só um comentário." Mas o Rodrigo era assim, aventureiro. Quando tinha uma ideia na cabeça, ficava pensando nisso até conseguir fazer. O delegado agradeceu Lucas e voltou para a delegacia com uma nova teoria se formando em sua mente. E se Rodrigo não tivesse sido sequestrado nem morto? E se ele simplesmente tivesse decidido explorar a mata sozinho, contra todas as orientações, e tivesse se perdido? Mas isso ainda não explicava por que sua bicicleta foi desmontada e enterrada, nem quem era a pessoa que Joaquim viu pedalando na estrada rural. Naquela tarde, o delegado recebeu uma ligação inesperada. Era da investigadora Costa, que estava revisando os arquivos antigos. "Delegado, encontrei algo interessante nos depoimentos de 1993. Há uma inconsistência que passou despercebida na época." "Que tipo de inconsistência?" "Bem, o José Santana, pai do Rodrigo, disse que o menino saiu de casa às 8h30, mas a dona Carmen, mãe do Lucas, foi entrevistada 2 dias depois do desaparecimento e disse que Rodrigo havia aparecido na casa dela por volta das 8h45 naquela manhã, perguntando se o Lucas podia ir com ele explorar a mata. Mendonça sentiu um frio na espinha. "Você tem certeza disso?" "Absoluta. Está aqui no depoimento dela. Ela disse que achou estranho porque Rodrigo deveria estar indo para a escola, mas ele insistiu que tinha tempo. Ela disse que o Lucas não podia ir porque estava se arrumando para a aula." "E por que essa informação não foi investigada na época?" "Parece que houve falha de comunicação. O depoimento da dona Carmen foi coletado por um investigador diferente e arquivado separadamente. Quando cruzaram as informações, essa inconsistência passou batida. Isso mudava completamente a cronologia dos eventos. Se Rodrigo realmente havia ido à casa de Lucas antes de desaparecer, significava que ele tinha um plano específico. Queria convencer o amigo a ir com ele explorar a mata. Quando Lucas disse que não podia ir, Rodrigo teria decidido ir sozinho? O delegado Mendonça ligou imediatamente para Lucas. "Lucas, preciso fazer mais uma pergunta. Você se lembra se Rodrigo foi à sua casa na manhã do desaparecimento?" Houve uma pausa longa do outro lado da linha.
Meu Deus, disse Lucas finalmente. Como eu pude esquecer disso? Sim, ele apareceu em casa bem cedo, antes da escola. Queria que eu fosse com ele procurar a tal cachoeira. Minha mãe disse que eu não podia, porque tinha aula. E como ele reagiu quando você disse que não podia ir? Ele ficou desapontado, mas disse que tudo bem, que ia sozinho outro dia. Eu disse para ele não fazer isso, que era perigoso. Ele concordou, mas agora estou pensando que talvez ele não tenha me ouvido. Finalmente, as peças começavam a se encaixar. Rodrigo havia saído de casa com a intenção de ir à escola, mas primeiro passou na casa de Lucas para tentar convencê-lo a explorar a mata. Quando Lucas recusou, Rodrigo pode ter decidido ir sozinho, em vez de ir para a aula. Isso explicava por que ninguém o viu no trajeto normal para a escola, e por que uma bicicleta azul foi avistada na estrada rural. Rodrigo havia mentido sobre ir direto para a escola e seguiu para a mata sozinho. Mas ainda havia questões sem resposta. Se Rodrigo se perdeu na mata, quem desmontou sua bicicleta? E quem era a pessoa que Joaquim viu pedalando? A resposta para essas perguntas viria no dia seguinte, de uma fonte totalmente inesperada. A fonte inesperada, que mudaria tudo, apareceu na forma de Pedro Santos, o terceiro amigo de Rodrigo, que a professora Marina havia mencionado. Pedro, agora com 37 anos, havia sofrido com problemas de drogas durante a juventude, mas estava limpo há 5 anos e trabalhava como jardineiro em uma empresa de paisagismo no Rio de Janeiro. Ele soube da reabertura do caso através de uma reportagem no jornal local que sua irmã, ainda moradora de Itaipava, havia enviado pelo WhatsApp. Na matéria, havia uma foto do guidão preso à árvore e a informação de que a polícia estava investigando uma possível conexão com o desaparecimento de Rodrigo Santana. Pedro leu a reportagem 3 vezes antes de tomar coragem para ligar para a delegacia de Itaipava. Quando atenderam, ele pediu para falar com o delegado responsável pelo caso. "Delegado", disse Pedro com a voz trêmula, "eu tenho informações sobre o que aconteceu com o Rodrigo Santana. Preciso falar com o senhor pessoalmente." O delegado Mendonça sentiu o coração acelerar. "Pedro, você pode vir à delegacia hoje? Ou posso ir até o Rio encontrar você?" "Eu vou até aí, delegado. Já estou no ônibus. Chego em Itaipava em 2 horas." Quando Pedro chegou à delegacia naquela tarde de dezembro de 2018, era um homem visivelmente nervoso. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo vício, ele estava limpo há anos, mas pelo peso do segredo que carregava há 25 anos. "Delegado", começou ele, sentado na sala de interrogatórios, "eu sei o que aconteceu com o Rodrigo e sei por que nunca contei antes. Eu tinha 12 anos, estava com medo e depois foi ficando cada vez mais difícil falar." O delegado Mendonça ligou o gravador e se preparou para ouvir uma confissão que poderia finalmente resolver o mistério mais antigo da cidade. "Pedro, conte-me tudo desde o início. Pode falar no seu tempo." Pedro respirou fundo e começou sua história. "Naquela manhã de março de 1993, eu estava em casa, fingindo estar doente para não ir à escola. Minha mãe tinha saído cedo para trabalhar e meu pai estava viajando a trabalho. Eu estava sozinho, jogando videogame, quando o Rodrigo apareceu na minha janela. Que horas eram? Devia ser umas 9 e pouco da manhã. Ele bateu na janela do meu quarto e disse que queria que eu fosse com ele procurar a cachoeira escondida na mata. Eu disse que não podia, que estava doente, mas ele insistiu muito." Pedro pausou, como se estivesse revivendo aquele momento. "O Rodrigo disse que já tinha tentado convencer o Lucas, mas que ele não podia ir. Disse que se eu não fosse com ele, ele ia sozinho mesmo. Eu conhecia o Rodrigo, sabia que quando ele colocava uma ideia na cabeça, não desistia. E então eu mudei de ideia. Falei que ia com ele, mas que tinha que ser rápido para eu voltar antes da minha mãe chegar do trabalho. Saímos pela janela dos fundos para ninguém me ver.
O delegado Mendonça se inclinou para a frente. Finalmente estava ouvindo a versão verdadeira dos eventos. Rodrigo estava com a bicicleta dele, aquela azul com detalhes vermelhos. Eu sentei na garupa e fomos pela estrada rural em direção à mata. O plano era simples: encontrar a trilha que levava à cachoeira, dar uma olhada rápida e voltar. E o que aconteceu na mata? Pedro fechou os olhos, como se a dor daquela memória ainda fosse muito forte. Entramos na trilha principal e seguimos por cerca de 20 minutos. A bicicleta ia devagar por causa do terreno irregular e porque eu estava na garupa. Quando chegamos numa clareira, deixamos a bicicleta encostada numa árvore e continuamos a pé, procurando a trilha que levava à cachoeira. Vocês encontraram a cachoeira? Não. Andamos por mais ou menos 1 hora, mas a mata era muito fechada, tinha muitas trilhas e acabamos nos perdendo. Quando percebemos que não sabíamos mais onde estávamos, decidimos voltar para buscar a bicicleta e ir embora. Pedro parou de falar, e o delegado podia ver que a parte mais difícil da história estava chegando. Pedro, o que aconteceu quando vocês voltaram para buscar a bicicleta? Quando voltamos na clareira onde tínhamos deixado a bicicleta, ela não estava mais lá. O delegado franziu a testa. Como assim não estava mais lá? Simplesmente havia desaparecido. Procuramos por toda a clareira, achando que talvez tivéssemos nos confundido com o local, mas não encontramos. Alguém tinha levado a bicicleta do Rodrigo. Essa informação mudava completamente a narrativa que eles haviam construído. E então, o que vocês fizeram? Entramos em pânico. Rodrigo começou a chorar, dizendo que o pai dele ia matá-lo por ter perdido a bicicleta. Eu estava desesperado também, porque sabia que ia apanhar em casa quando descobrissem que eu tinha matado Aula. Pedro pausou para beber um pouco de água. Suas mãos ainda tremiam. Decidimos que a única coisa a fazer era tentar encontrar a saída da mata a pé. Andamos durante horas, mas estávamos completamente perdidos. A mata era muito densa, não conseguíamos ver o sol direito para nos orientar, e toda a trilha que seguíamos parecia nos levar para lugares ainda mais desconhecidos. Ah, vocês encontraram a saída? Eu encontrei. O Rodrigo não. O silêncio na sala foi ensurdecedor. O delegado Mendonça sentiu um nó na garganta, antecipando o que estava por vir. Pedro, o que aconteceu com Rodrigo? Nós estávamos caminhando há mais de 3 horas. Já estava começando a escurecer, quando chegamos numa área com muitas ravinas e pedras. Era perigoso, tinha buracos fundos cobertos por vegetação. Eu disse para o Rodrigo que a gente devia ter cuidado, mas ele estava ansioso para sair dali logo. Pedro começou a chorar, lágrimas que havia segurado por 25 anos. Ele estava na minha frente, andando rápido demais. De repente, ouvi um grito e um barulho de galhos quebrando. Quando olhei, ele havia desaparecido, tinha caído numa ravina. Você desceu para ajudá-lo? Tentei, gritei o nome dele várias vezes, mas ele não respondia. A ravina era muito funda, devia ter uns 15 metros e as paredes eram quase verticais. Eu era só uma criança, não tinha como descer lá. O delegado Mendonça fez algumas anotações. E então? Entrei em desespero total. Fiquei gritando por ajuda, mas não apareceu ninguém. Continuei tentando encontrar uma forma de descer na ravina, mas era impossível. Quando começou a escurecer de verdade, percebi que eu também estava em perigo de me perder definitivamente. Você conseguiu sair da mata? Por sorte, sim. Encontrei uma trilha que me levou de volta à estrada rural. Quando cheguei em casa, já era noite. Minha mãe estava desesperada me procurando. Eu disse que tinha ficado jogando na casa de um amigo e perdi a noção do tempo. Pedro, por que você não contou o que havia acontecido? Essa era a pergunta que o delegado mais queria fazer. Pedro enxugou os olhos antes de responder. Porque eu estava com medo.
Medo de apanhar por ter matado aula, medo de ser culpado pela morte do meu melhor amigo, medo de que ninguém acreditasse na minha versão. Eu era uma criança, delegado, não sabia como lidar com aquela situação. E depois, quando começaram as buscas? Quando soube que o Rodrigo estava desaparecido oficialmente, eu quis contar, mas aí minha mãe e todo mundo ficaram sabendo que eu havia mentido sobre estar doente. Meus pais ficaram furiosos. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava falar a verdade. O delegado Mendonça tentou manter a calma profissional, mas estava chocado com a revelação. Pedro, você se lembra da localização da ravina onde Rodrigo caiu? Mais ou menos. Sei que era numa área com muitas pedras, depois da segunda bifurcação na trilha principal. Mas foi há 25 anos, delegado. Não sei se conseguiria encontrar exatamente o mesmo lugar. E a bicicleta? Você tem alguma teoria sobre quem poderia ter levado? Pedro pensou por alguns momentos. Na época, tinham os caçadores que frequentavam aquela mata. Pode ser que alguém tenha encontrado a bicicleta abandonada e levado. Ou pode ter sido algum morador da região rural. Mas isso não explica por que a bicicleta foi desmontada e enterrada. Verdade. Isso eu não sei explicar. Após 3 horas de depoimento detalhado, Pedro havia contado tudo que se lembrava daquele dia terrível. O delegado Mendonça agradeceu sua coragem em finalmente falar a verdade e prometeu que fariam tudo para encontrar Rodrigo. No dia seguinte, uma nova operação de busca foi organizada, desta vez com foco na área de ravinas que Pedro havia descrito. Equipes de resgate especializadas em salvamento em montanha foram acionadas, junto com cães farejadores treinados para detectar restos humanos antigos. A busca durou 3 dias. No segundo dia, os cães sinalizaram uma área específica numa ravina profunda, cerca de 2 quilômetros da árvore onde o guidão foi encontrado. Era uma fenda estreita na rocha, quase invisível de cima, coberta por 25 anos de vegetação. Com equipamentos especializados, os bombeiros desceram na ravina. No fundo, entre pedras e terra acumulada, encontraram o que toda a cidade de Itaipava havia procurado por um quarto de século: os restos mortais de Rodrigo Santana. O menino estava vestindo ainda as roupas que usava naquele dia de março de 1993. Uma camiseta azul da escola, calça jeans e tênis. Ao lado dele, sua mochila escolar, com os cadernos ainda reconhecíveis, embora danificados pelo tempo e umidade. A análise do legista confirmou que Rodrigo havia morrido devido aos ferimentos causados pela queda na ravina. Não havia sinais de violência ou foul play. Foi um acidente trágico, exatamente como Pedro havia descrito. Mas ainda faltava explicar o mistério da bicicleta desmontada. A resposta veio 3 dias depois, quando o delegado Mendonça recebeu uma ligação de Antônio Silva, um morador da região rural de 78 anos, que havia ouvido sobre as descobertas recentes no rádio local. "Delegado", disse Antônio com a voz fraca da idade, "acho que tenho informações sobre aquela bicicleta azul. Posso ir aí falar com o senhor?" Antônio chegou à delegacia, acompanhado de seu filho, pois tinha dificuldades para se locomover. Ele contou que, em março de 1993, trabalhava como caseiro numa propriedade rural próxima à mata onde Rodrigo foi encontrado. "Naquela época eu sempre andava pela mata caçando ou coletando lenha", explicou Antônio. "Um dia encontrei uma bicicleta azul abandonada numa clareira. Era uma bicicleta boa, quase nova, mas não tinha ninguém por perto. O que o senhor fez com a bicicleta?" "Levei para casa achando que alguém tinha perdido ou esquecido ali. Esperei algumas semanas para ver se alguém ia procurar, mas ninguém apareceu. Como eu tinha netos pequenos na época, pensei em dar a bicicleta para eles.
E por que desmontou a bicicleta? Antônio sorriu tristemente. Porque a bicicleta era grande demais para os meus netos. Eles eram pequenos, tinham 6 e 7 anos. Então, desmontei para tentar adaptar o tamanho, mas acabou que não deu certo. Era muito complicada para consertar. E então guardei as peças no quintal de casa, pensando que um dia talvez conseguisse montar novamente ou vender as peças. Mas com o tempo, fui esquecendo. E as peças ficaram lá, pegando chuva e sol. Como elas foram parar enterradas na mata? Isso foi anos depois. Devia ser 1996 ou 1997. Eu estava limpando o quintal e encontrei todas aquelas peças de bicicleta enferrujadas. Não serviam mais para nada, então resolvi me livrar delas. Levei para a mata e enterrei num buraco, para não poluir. E o guidão na árvore? Antônio pensou por alguns momentos. Ah, sim. O guidão eu tentei usar como apoio para uma trepadeira que eu queria plantar perto de casa. Amarrei ele numa árvore pequena, mas a trepadeira não vingou. Esqueci dele lá, e a árvore foi crescendo ao redor. Finalmente, todos os pedaços do quebra-cabeça se encaixaram. Rodrigo havia saído de casa para convencer amigos a explorar a mata. Pedro aceitou ir com ele. Eles se perderam, deixaram a bicicleta numa clareira e Rodrigo acabou caindo numa ravina e morrendo. Antônio encontrou a bicicleta abandonada, levou para casa, desmontou e anos depois se livrou das peças na mata, sem saber que elas eram evidências de uma tragédia. No dia 20 de dezembro de 2018, os restos mortais de Rodrigo Santana foram finalmente entregues à sua família. Maria Santana, agora com 58 anos, pôde finalmente sepultar seu filho e encontrar alguma paz após 25 anos de incerteza. O funeral foi um evento que mobilizou toda a cidade de Itaipava. Centenas de pessoas compareceram para prestar suas últimas homenagens ao menino que havia desaparecido quando tinha apenas 12 anos. Pedro Santos também esteve presente e publicamente pediu perdão à família por ter demorado tanto para contar a verdade. Eu sei que nada pode trazer o Rodrigo de volta, disse Pedro durante o velório, mas espero que vocês possam me perdoar por ter guardado esse segredo durante tantos anos. Eu era uma criança assustada, mas isso não justifica o sofrimento que causei à família. Maria Santana abraçou Pedro e disse: Você também era só uma criança. O importante é que agora sabemos a verdade, e o Rodrigo pode descansar em paz. José Santana, o pai de Rodrigo, havia falecido 3 anos antes, em 2015, sem nunca saber o que havia acontecido com seu filho. Mas Maria encontrou consolo em saber que José acreditava que um dia a verdade seria descoberta. O delegado Mendonça, que havia se dedicado intensamente ao caso nos últimos dias, também esteve presente no funeral. Para ele, resolver o mistério de Rodrigo Santana foi o caso mais significativo de sua carreira. Foi uma lição sobre como pequenos detalhes podem mudar tudo e como a verdade, mesmo demorada, sempre encontra uma forma de vir à tona, disse ele aos jornalistas presentes. O caso teve repercussão nacional. A história do guidão preso à árvore, que levou à resolução de um mistério de 25 anos, foi contada em programas de televisão, podcasts e reportagens especiais. Itaipava, que por décadas havia convivido com a tristeza do menino desaparecido, finalmente pôde fechar esse capítulo doloroso de sua história. Pedro Santos, que havia carregado o peso da culpa durante toda a sua vida adulta, começou terapia psicológica para lidar com o trauma. Ele também se mudou de volta para Itaipava e começou a trabalhar como voluntário em programas de prevenção ao uso de drogas, contando sua história para jovens em situação de risco. Lucas Pereira, o melhor amigo de Rodrigo, disse que finalmente conseguiu encontrar paz, sabendo que o amigo não havia sofrido violência,
mas sido vítima de um acidente trágico. O Rodrigo sempre foi aventureiro, disse Lucas. De certa forma, é consolador saber que ele morreu fazendo algo que amava, explorando a natureza. A família decidiu criar uma pequena reserva na área onde Rodrigo foi encontrado, transformando o local em um memorial natural para o menino. Uma placa simples foi colocada próxima à trilha, em memória de Rodrigo Santana, 1981-1993. Um menino que amava a natureza e que ensinou a todos nós sobre a importância da verdade. A árvore onde o guidão foi encontrado também se tornou um local de visitação. Muitas pessoas passaram a vê-la como um símbolo de como a natureza pode preservar memórias e revelar verdades, mesmo após décadas. João Ferreira, o aposentado que fez a descoberta inicial durante sua caminhada matinal, disse que nunca mais olhou para aquela trilha da mesma forma. Agora, eu sei que cada passo que dou ali é em terreno sagrado, onde uma família finalmente encontrou respostas após tanto sofrimento. O caso Rodrigo Santana se tornou um marco na história de Itaipava e um exemplo de como a perseverança e a tecnologia moderna podem resolver mistérios antigos. Mas, acima de tudo, foi uma história sobre a importância da verdade, mesmo quando ela demora décadas para aparecer. Maria Santana, em seus últimos comentários à imprensa, resumiu o sentimento de toda a comunidade. Meu filho se foi há 25 anos, mas hoje ele finalmente voltou para casa. A dor da perda nunca vai passar completamente, mas a dor da incerteza, essa sim encontrou seu fim. Rodrigo pode descansar em paz, e eu também. A cidade de Itaipava, que por um quarto de século conviveu com um dos seus maiores mistérios, finalmente pôde virar essa página dolorosa de sua história. O menino que desapareceu com sua bicicleta azul em 1993 havia sido encontrado, e sua história, contada através de um guidão preso a uma árvore, se tornou um testemunho sobre esperança, verdade e a força da natureza em preservar segredos até que chegue o momento certo de revelá-los. E assim, depois de 25 anos, o mistério do menino e da bicicleta finalmente chegou ao fim.